Vamos continuar falando de política e de economia. Nós demos uma boa espiada agora, o que são as decisões políticas que têm um grande impacto na economia do ponto de vista de um presidente empenhado como ele está na reeleição. Agora, o principal adversário dele, que é o PT e o Lula, também está diante de uma situação complicada quando a gente considera questões de política e economia. O que o PT tem a dizer quando é favorito e é o responsável, de acordo com a recente história brasileira, por uma das piores recessões que um país já enfrentou e não estava em guerra? Como é que o PT está trabalhando essa questão? Essa questão é vital para um partido como o PT, que quer ser o vencedor e até aqui está liderando as pesquisas nas eleições em outubro. E o nosso repórter está aqui, Caio Junqueira. Vamos conferir a reportagem dele. A resistência de setores empresariais e do mercado ao PT tem uma explicação: a grave crise econômica do governo Dilma Rousseff. Para driblar esse cenário, uma nova geração de economistas do PT se uniu à velha guarda do partido para apresentar uma versão robusta sobre o que considera os eventuais erros da gestão econômica da era Dilma Rousseff. 2 livros estão sendo escritos para contar essa história. Um deles, por Guilherme Melo e Pedro Rossi, professores de economia da Unicamp, o principal celeiro do pensamento econômico petista. Eles também integram o Núcleo de Assessoramento de Políticas Públicas da Fundação Perseu Abramo, o centro de estudos ligado ao Partido dos Trabalhadores. A principal tese é que os erros foram tanto políticos quanto econômicos. Os erros políticos, em razão da falta de articulação de Dilma Rousseff com o Congresso Nacional, e os econômicos, como consequência das decisões tomadas pelo então ministro da Fazenda, Joaquim Levy. O primeiro governo Dilma dá continuidade ao governo Lula e ao modelo de crescimento, que é um modelo de crescimento distributivo. Agora, 2015 é diferente. 2015 há uma quebra estrutural. O consumo das famílias despenca. O investimento privado despenca ainda mais do que em 2014. E aí há 2 motivos que explicam isso. O primeiro é uma crise política, uma crise de governabilidade, né, que afeta a economia e afeta a própria gestão econômica. E o segundo motivo é um choque recessivo. É uma economia já fragilizada, um cenário externo adverso. Com uma avaliação bem semelhante, Guido Mantega também escreve um livro com a versão dele para a história. Mantega foi ministro da Fazenda do 2º governo Lula e do 1º governo Dilma Rousseff. Aí ela foi reeleita e ela colocou à testa do Ministério da Fazenda o Joaquim Levy, que é um conservador e fez uma política conservadora. Ela fez um cavalo de pau na política econômica e o eleitorado dela, principalmente esquerda, se sentiu traído por ela, porque ela fez uma política de aumento de tributos, congelamento de imposto de salário mínimo, enfim. Ela deu uma freada naquele programa, então ela perdeu o apoio da esquerda. As teses dos economistas ligados ao PT são contestadas por liberais, que acreditam que a má gestão econômica vem desde a era Lula. Para os críticos, os problemas de administração englobam tanto a macro como a microeconomia. Na visão deles, foi como uma bola de neve, sendo construída por 12 anos, que culminou com a recessão de 2015 e 2016 e o impeachment de Dilma Rousseff. Só se o Joaquim fosse um mágico, porque ele entrou no Ministério da Economia no começo de 2015 e a recessão se iniciou no primeiro trimestre de 2014. O que houve foi que nós entendemos a extensão do estrago fiscal na economia, na verdade, do final de 2014 para 2015. Agora, os germes disso já estavam presentes na segunda metade do governo Lula. É exatamente esse tipo de pensamento que o PT tenta afastar da campanha eleitoral deste ano. Por exemplo, a ideia de que os governos petistas teriam quebrado o Brasil não encontra amparo nos dados. Se você olhar o dado da dívida pública, o governo reduziu pela metade a dívida pública, os governos do PT. Não só reduziu pela metade a dívida pública interna, líquida, como ainda acumulou 350 bilhões de dólares em reservas internacionais. Na segunda-feira, Guido Mantega se encontrará com empresários aqui em São Paulo a pedido do Partido dos Trabalhadores. A velha guarda do partido, ao lado da nova geração de economistas, elabora propostas
para um eventual novo governo Lula. A grande aposta é retomar os ideais originais petistas, como mais Estado na economia. Porque o setor privado, por si só, não está reagindo. Todo mundo sabe que o Lula não dá cavalo de pau, que o Lula segue as regras, que o Lula ele quer fazer uma política fiscalmente responsável.